Quantitative Easing voltando no Tio Sam. Você está ouvindo o Curadoria de número 7. Aconteceu recentemente uma notícia meio discreta, que talvez esteja muito focada no economês, mas que a sua sorte é que você pode contar com o Terraço Econômico para te explicar. Primeiramente, se você nunca ouviu falar sobre Quantitative Easing, vamos voltar algumas casas aí, para todos nós ficarmos na mesma página. Quantitative Easing, ou QE ou QE, enfim, do jeito que você preferir, né? Geralmente essa sigla, QE. Essa expressão significa o momento em que o Banco Central, no caso o Banco Central dos Estados Unidos, mas já vem a notícia, ele decide comprar títulos de bancos privados, colocando esses títulos no seu próprio balanço. E, na prática, isso serve para criar dinheiro novo, porque ele vai lá, imprime dinheiro novo, compra esses títulos, e a partir do momento em que ele faz essa compra desses títulos, aqueles bancos que tiveram os títulos comprados, eles passam a ter maior capacidade de empréstimo. Então, no final das contas, é como se você criasse dinheiro novo na praça. Talvez seja esse o sonho daquele seu amigo que de vez em quando fala assim: mas será que para resolver os problemas da economia não seria mais fácil só imprimir dinheiro, entregar para as pessoas? Então, como basicamente tudo na economia, agora entra um depende muito importante. Quantitative easing tem hora para acontecer? Na verdade, sim. Essa hora, né, o ideal é que aconteça essa hora quando a economia está enfraquecida, quando o mercado está precisando de liquidez para não passar por algum apuro que envolva faltar dinheiro, e dessa maneira o Banco Central entra para evitar que a máquina pare de girar, né, em momentos de crise, momentos de paralisação. Por um lado, até que isso faz sentido de acontecer agora, porque em mercados como o mercado imobiliário, existe hoje um grande gap entre compradores e vendedores, e esse gap está num dos maiores níveis desde a crise de 2008. Ou, mais diretamente, está sobrando muita gente querendo vender casa e não está encontrando quem compre. E ainda assim, os juros para o financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos estão nas máximas. Dois breves adendos sobre isso da capacidade do americano médio de comprar uma casa nesse momento. Primeiro adendo, de acordo com dados recentes, do final de setembro desse ano, nós temos que as taxas de financiamento e os valores de casas, na média nos Estados Unidos, para que o americano possa entrar em um financiamento imobiliário, a renda média esperada dele supera $110 mil. Para você ter uma ideia, a renda média não era nem $70 mil 4 anos atrás, em 2021. E isso costuma ser chamado lá fora de house affordability. Um outro dado importante ainda nessa direção, hoje são necessários 5,1 anos de salários anuais, né? 5,1 anos de salários anuais é só um pleonasmo, mas a pessoa precisa de 5,1 anos de salários em média para comprar uma casa, e nos anos 50 eram apenas 2,2 anos, para vocês verem a diferença. E segundo ponto de adendo, existe uma discussão da Harvard Business Review, que é uma publicação bastante respeitada de Harvard sobre gestão e negócios, que aponta que o mercado sozinho não conseguiria resolver os problemas e as limitações do mercado imobiliário, porque envolve muito mais do que apenas uma mudança de taxa. Né, uma diminuição de taxa ou alguma coisa nessa direção. Enfim, voltando para o depende, né? Depende se é uma boa hora ou não para esse quantitative easing acontecer. Por um lado, até que faz sentido essa injeção de dinheiro na economia, em função de mercados como o mercado imobiliário, que acabamos de conversar, só que existem dois problemas que apontam para o perigo, ou no mínimo para a ineficácia, de utilizar essa estratégia nesse momento. O primeiro ponto é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que está próxima de 3%, sendo que a meta por lá é 2%, ou seja, ela não está ancorada. E, em segundo lugar, o balanço do Fed, que é onde vão parar esses ativos comprados dos bancos privados,
tem hoje, na atualidade, um pouco mais de 6,5 trilhões de dólares em ativos. Do primeiro ponto, esse tipo de invenção de dinheiro novo, por assim dizer, significa um incentivo adicional à demanda, já que esse dinheiro novo vira exatamente isso, vira demanda no final do dia. E isso deve manter a inflação desancorada, não disparando, indo para 4, 5, 7, 9, como chegou a acontecer no coração da pandemia, mas desancorada. A meta é 2, está em 3, está desancorada. Já a respeito do segundo ponto, do balanço do Fed, talvez você pensou, tá, beleza, 6,5 trilhões de dólares nesse balanço, isso é muito, isso é pouco. Eu vou te dar um panorama breve. Antes da crise de 2008, esse montante era de aproximadamente 870 bilhões, o que é bastante dinheiro. Todos nós aqui concordamos com isso. Do pós-crise de 2008 até 2016, quando foi injetada uma quantidade bastante grande de dinheiro na economia, esse valor foi subindo e depois se estabilizou nas proximidades de 4,5 trilhões de dólares. Ou seja, já multiplicou por algumas vezes. Do coração da pandemia, do momento mais agudo, março de 2020, até o meio de 2022, aproximadamente maio de 2022, esse balanço chegou a encostar em 9 trilhões de dólares em ativos. Daí em diante ele foi dando uma diminuída e agora, após um movimento contínuo de diminuição que foi verificado nos últimos anos, ele chegou nesses 6,5 trilhões de dólares. Então, quer dizer, ainda é uma quantidade bastante grande e não desprezível de dinheiro. A questão, no final das contas, não é somente se há uma quantidade muito grande de dinheiro ou não, se valeria a pena fazer ou não, mas que talvez não exista tanta eficácia em se manter a estabilidade e a liquidez nos mercados, fazendo isso, utilizando essa estratégia agora, quanto teve de resultado, por exemplo, no pós-crise de 2008 ou mesmo no coração da pandemia até o meio de 2022. Ou, mais diretamente, será que essa nova movimentação do quantitative easing que estamos vendo agora, que deve acontecer, inclusive, caso eu não tenha colocado na mesa, a notícia é que há uma expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, torne a comprar esses títulos na casa de mais ou menos 45 bilhões de dólares por mês a partir de janeiro de 2026. E no caso a gente tem reunião do Fed aí muito em breve, a gente deve ter algum esclarecimento maior, alguma explicação melhor, Mas enfim, voltando à pergunta, será que essa movimentação nova do quantitative easing, esses 45 bilhões a partir de janeiro por mês, vai fazer a diferença que se pretende no próximo momento em que houver uma crise nos Estados Unidos, o que talvez possa acontecer em 2026? Existem várias previsões que caminham para essa direção. Será que vai ter o mesmo efeito? A resposta está em aberto. E conforme ela for sendo respondida, vamos te trazer o que é que está acontecendo, do mesmo jeito que acabamos de te trazer a situação em si, que deve começar, segundo esse anúncio aí, a partir de janeiro de 2026, perdão. Como bem apresentou um artigo de opinião da Morningstar recentemente, talvez a decisão menos importante do Fed nessa próxima reunião, que acontece nessa semana, caso você esteja ouvindo esse episódio na semana em que ele foi lançado, talvez a decisão menos importante do Fed seja sobre juros, e sim sobre como irá proceder com essa compra de ativos, com esse retorno a essa compra de ativos. E, para finalizar, caso você esteja pensando, mas por que a gente está discutindo a compra de ativos do balanço do Banco Central dos Estados Unidos? Não se esqueçam que acaba sendo muito importante colocar em pauta decisões que são tomadas ou que são planejadas, que são pensadas, colocadas na mesa pelo Banco Central dos Estados Unidos, porque esse Banco Central ele acaba impactando todos os outros bancos centrais do mundo.
A taxa de juros dos Estados Unidos, como se trata de uma economia que nunca deu calote, pelo menos não oficialmente, se você procurar aí no histórico, você encontra algumas coisas parecidas com isso, principalmente em épocas de inflação mais elevada, mas oficialmente, de autodeclaração, olha, estamos entrando numa moratória, Brasil já passou, Argentina já passou, diversos países aí já passaram, mas os Estados Unidos nunca passaram. Em função disso, a taxa de juros dos Estados Unidos é considerada como o juro livre de risco do mundo. Ou seja, quando o juro sobe nos Estados Unidos, ele pressiona os países que são mais arriscados, como é o caso do Brasil. Então, se você estranhou, nossa, mas é um podcast sobre economia e falando sobre coisas do Brasil e de repente vem balanço do Banco Central dos Estados Unidos, é por causa disso. É porque acaba impactando todo o resto do mundo e, logicamente, acaba impactando a gente aqui também, mais adiante. Mas não se preocupe, conforme atualizações relevantes forem acontecendo com base nesse anúncio, que ainda está para ser confirmado, nós vamos trazendo para você, destrinchando e falando em português e não em economês, que a gente sabe que é o que faz com que as pessoas, no final das contas, acabem se interessando por economia e saindo daquela história de que todo economista é chato e fala para si. Mas apesar que isso aí é para um outro momento de discussão. Gostou desse episódio aqui? Não se esqueça de curtir, de compartilhar com alguém que você acha que vai ter interesse e também de passar o seu feedback, né? Colocar aqui nos comentários, independente de você estar assistindo ou ouvindo, coloque seus comentários para a gente ir afinando. Esse formato, de fato, já está aí, né? Já estamos no 7º capítulo, mas é sempre bom a gente ficar antenado para o que vocês podem nos passar, para a gente ter noção, ver como é que as coisas podem ficar mais adequadas, mais rápidas, mais dinâmicas, um pouco mais aprofundadas, enfim, é com o seu feedback, já que você é a locomotiva, você é o carvão que faz essa locomotiva de conteúdos do Terraço Econômico se movimentar há tantos anos, já que você é esse carvão, por favor, nos ajude a te ajudar, né? Quem quer rir tem que fazer rir, já voltando aí a uma grande frase clássica do cinema brasileiro. Sem mais por hoje, Caio Augusto, diretamente de 8 de dezembro de 2025, até o próximo Curadoria.